Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Quero você seja membro da nossa família, mais uma vez espero que goste do vídeo. Caso ainda você não seja membro da nossa família, está convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações que nós teremos muitas dicas. Caso você seja novo aqui no canal, poderá conferir várias dicas de estudo que nós já passamos, orientações, ajuda a melhorar o seu rendimento e com certeza possa ser um auxílio a mais na busca dos seus objetivos finais, ok? Então vamos lá para mais um vídeo da série Professor Responde. E hoje vamos responder aqui a pergunta de nosso inscrito no canal, né? O Guida BR. Guida BR, um abraço para você, um abraço especial para você e muito obrigado e parabéns pela sua pergunta, tá ok? Então, como o caso que ele fez, você também, que é membro aqui da nossa família, pode ficar à vontade, viu? Para tirar a sua dúvida, enviar seu questionamento, que talvez, quem sabe, o próximo vídeo do canal dessa série possa ser uma resposta à sua pergunta. Imagina que legal? Então pode ser talvez a sua dúvida. Então fique à vontade para fazer a sua pergunta e tirar a sua dúvida aqui conosco, né? Que com certeza será muito bem-vindo. Então vamos lá ver a pergunta que o Guida fez e como nós podemos aqui responder para ele. Vamos lá. Diz assim, professor, quais são os idiomas mais úteis para se usar na Europa? Na Europa. No futuro quero aprender pelo menos um idioma de lá, já que não tem nenhum outro idioma na minha escola, além de inglês e espanhol. Primeiramente, eu gostaria de elogiar muito a sua pergunta e o seu ponto de vista, que você deseja sair do padrão, que muitas vezes as pessoas elas só buscam aprender o idioma principal, o idioma que é o idioma comercial, o idioma envolvido nas atividades do dia a dia. Logicamente isso não é errado, só que é interessante, quando você pega um gosto maior por idiomas, você acaba notando que outros idiomas menores, e muitas vezes não envolvam reconhecimento financeiro, mas que agregam para você com certeza muitas experiências, além de você poder fazer amizades com muitas pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, um idioma pequeno, vamos supor, um idioma que é falado em um país ou dois, ele pode ser um idioma que não tenha influência, talvez, nos ramos comerciais, tudo, mas se você for a fundo naquele país, com certeza esse idioma terá utilidade financeira lá, logicamente desde que, de alguma maneira, você tenha algum negócio naquele país ou tenha amizades, Logicamente, se a pessoa mora em um país que fala um idioma pequeno, se você fizer amizade com essa pessoa falando o idioma dela, a reação você pode ter a certeza que será diferente. Então eu achei muito interessante a sua pergunta, viu? Que demonstra o seu interesse em comunicar melhor com as pessoas, Porque uma situação é você viajar em um país onde fala um idioma que não seja o inglês e você falar inglês. Ok, você consegue no hotel, você consegue em outros locais conversar. Só que e nos locais onde tem menos pessoas, onde não é um local tão badalado por turismo, talvez só tenha aquele idioma local. Daí que entra o diferencial do idioma dali, que com certeza trará muitas experiências melhores quando você fala o idioma daquele país, sendo o idioma principal. Então, mas vamos lá responder a pergunta aqui do Guida, Então, como que ficaria nessa situação? Eu poderia dizer para você, até anotei aqui, que eu classificaria na Europa como os idiomas principais. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 idiomas como os principais. A gente poderia dizer o seguinte, o idioma principal logicamente seria o inglês, porque é o idioma que você consegue se comunicar em todos os aeroportos, praticamente, na parte de migração, na parte de hotelaria, hotéis internacionais, então o inglês seria o principal. Então aqui a gente vai tirar o inglês, que foi o que você já vê na escola, no caso aí. No caso do espanhol, ele englobaria mais aí a região logicamente, a Espanha em si, pegaria um pedaço talvez de Portugal, mas Portugal fala português, então não tem o que se preocupar. E espanhol também pegaria um pedacinho, só que conforme você já vê também espanhol na escola, então não ficaria tão interessante. Agora vamos lá o seguinte, o que é interessante você analisar, qual região da Europa você pretende conhecer? Pegue, por exemplo, pesquise os mapas políticos, Coloque ali, por exemplo, o mapa Europa político. Você vai ver a lista de países e que país você gostaria de conhecer. Dentre esses, eu vou falar uma dica aqui no final. Então vamos lá, além do inglês e do espanhol, o alemão seria muito importante, porque ele englobaria ali, além da Alemanha, a Áustria também fala alemão, a Suíça também pega um pedacinho que fala alemão, e outros países pequenos da Europa também pegam um pedacinho. Então alemão, acredito que seria interessante você aprender, e além de que alemão tem muita empresa multinacional aqui no Brasil, então além de ajudar você
a poder conhecer outros países da Europa também, na parte profissional, pode te ajudar também. Italiano. Italiano, a gente sabe também que é um idioma da base do português, da mesma família do português, né, que o português ele tem a mesma raiz com português, espanhol, italiano, português, espanhol, italiano, romeno e francês. Então, esses 5 idiomas são da mesma família, tá? Então, a mesma técnica de estudo se aplicaria com cada um. Então, o italiano acharia que seria interessante você talvez aprender. Logicamente, engloba mais a região sul ali da Europa, né, Itália, alguma parte do norte ali, mas seria a concentração da Itália, só que é um destino que muitos brasileiros vão, então talvez seria interessante você aprender. Francês, né, além de englobar a França, alguns pedaços de alguns países da Europa também englobaria o francês, então acharia interessante o francês também. O idioma russo. O russo já é mais para o leste da Europa, né, para a parte ali, se eu fosse pegar daqui seria a parte direita, né, a parte leste, né, no caso aqui. O russo ele engloba, além da Rússia, todos os países que foram da União Soviética, eles falam russo como segunda língua. Então, como nós podemos dizer, russo, o principal, né, fala o idioma como primeira língua. Bielorrússia, ele é usado como segunda língua. Os países com Estônia, Letônia, Lituânia também falam russo como segunda língua. Romênia pega um pedacinho. Moldávia também um pedacinho. Tá? Ucrânia também, o ucraniano inclusive é da mesma família que o russo, né, dos idiomas eslavos, então ele tem uma similaridade nos dois casos. Então, muitas vezes palavras faladas em russo podem ser compreendidas em ucraniano. Tá? Então, o idioma russo seria, acho que interessante para você também. Então, recapitulando, o que eu acharia? Então, conforme você citou, inglês e espanhol seriam os principais. Tá? Abaixo deles, eu sugeriria para você o alemão, italiano, francês, russo, e caso você deseje a parte mais árabe ali da Europa, visto que a Turquia é um país grande também, e é metade Europa e metade Ásia, né? Uma parte, na verdade, um pedacinho da Europa e outra parte da Ásia. Mas o turco também seria interessante, tá? Eu não citei, mas acho que seria interessante também, porque apesar de ser falado somente na Turquia, mas é um idioma falado por muitas pessoas, tem muitas pessoas na Turquia, então seria interessante também. E para finalizar esse vídeo aqui, o que eu gostaria de acrescentar para você, Guida, e não somente para você, mas para todos os amigos aqui que fazem parte da nossa família aqui no canal. Quando vocês forem planejarem, vocês já falam, por exemplo, inglês, falam espanhol, gostariam de aprender um outro idioma, pesquisem qual país vocês gostariam de conhecer na Europa. Então, conforme eu citei no começo do vídeo, né, coloque ali no Google Imagens, por exemplo, mapa Europa político. Não, coloquem assim, daí vejam, façam uma análise. Talvez vocês olhem ali, eu gostaria de conhecer a Polônia. Pesquisem sobre a Polônia, será que seria interessante o que tem lá? Será que valeria a pena conhecer? Então, dentro da Polônia ali, talvez, ficou interessante, acho que é bem legal esse local. Você pode aprender uma boa base de polonês. Caso você goste da parte norte, né, da Escandinávia, Finlândia, Suécia e Noruega. Cada país fala o seu próprio idioma, finlandês, sueco e norueguês. Logicamente, esses idiomas, né, puxam, por exemplo, da mesma base uma parte do russo, outra parte do inglês, né, e do alemão. Então, mais ou menos, os idiomas são interlaçados ali, né? Otávio, eu gostaria de conhecer, por exemplo, a Romênia. A Romênia fala romeno, então um idioma bastante interessante, que é da família nossa, do português. Então, eu vou conhecer tais cidades. Então, aprenda sempre o idioma. Se acaso você não deseja, Otávio, não deseja atingir a fluência, mas chegue em um nível de você poder fazer frases, fazer perguntas, responder, saber falar valores naquele idioma, que uma situação é você viajar para um país, por exemplo, viajar para a Romênia falando inglês fluentemente. Você consegue se comunicar? As partes principais sim, só que em outros locais menores, provavelmente não. Daí que entra o diferencial de falar o idioma deles, né? Que, com certeza, assim como nós aqui falam com você em inglês, e você fala inglês, vamos supor, o estrangeiro vem e conversa com você em inglês. Você vai se sentir bem? Claro, olha, que legal, estou conseguindo me comunicar. Só que imagine se o estrangeiro vem falar com você e vem falar com você em português. Mesmo que tenha um português com alguma dificuldade, com alguns problemas, como que você se sentiria? Acredito que se sentiria bem melhor, né? Então, essa mesma sensação que eles sentem lá quando nós fazemos esse esforço aqui, tá ok? Então, espero que essa dica tenha ajudado você. Desejo para vocês um excelente dia, espero que tenham gostado dessa dica e no próximo vídeo do canal teremos mais informações aí.